Oba! Bom, como eu vou começar falando aí, como o Leta disse, meu nome é Coreia. Eu tô na toca do Bitcoin aí, eu caí na toca do coelho do Bitcoin mais ou menos em 2017, por aí, 2017, 2018, eu nunca lembro mais ou menos, né? Mas foi no final de 2017, no começo de 2018, mais ou menos. No topo do E último ciclo. isso. Eu lembro que foi assim, próximo do halving. E foi assim, eu acho que eu entrei uns 4 meses antes do halving. E, e foi muito marcante na época, porque naquela época a gente estava tendo problema não, né? A discussão do Block Wars, né? Então, nasceu ali junto com o Ravin, a gente teve a criação do Bitcoin Cash, do Bitcoin SV, dos Bitcoin Green, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, enfim, todas essas outras shitcoins. Mas foi um momento assim meio conturbado que me ajudou naquela época a parar o que eu estava fazendo ou parar de fazer muita coisa errada. E quando eu falo muita coisa errada, é literalmente muita coisa errada. E começar a estudar e começar a entender as coisas e começar a praticar e ao mesmo tempo testar algumas coisas para verificar o que estava certo e o que estava errado. Eu sou uma pessoa que eu não, assim, eu tenho um sério problema em só ler e não testar aquele determinado argumento, aquilo que foi falado, aquilo que foi dito, aquilo que foi explicado. Isso tem uma parte boa, porque depois que eu faço isso, eu consigo entender de uma certa forma que eu não esqueço nunca mais. Mas tem a parte ruim, porque muitas vezes a gente tem aí a gente tem coisas que a gente testa, que são coisas que não deveriam ser testadas porque está óbvio, e a gente acaba perdendo dinheiro, acaba perdendo uma quantia aí, de patrimônio, não só perdendo patrimônio, mas também perdendo tempo e perdendo um tempo precioso em alguma coisa que, tipo, tá na cara que tá errado, né? Então, tem esse lado bom e o lado ruim. Eu comecei, né, eu nasci, né, o Coreia nasceu com o intuito de ajudar o pessoal, que eu percebi que no Twitter eu tinha uma outra conta, né, uma outra conta pessoal, que eu só usava para ver as coisas dos amigos, dos poucos amigos e conhecidos que tinham Twitter e de notícia. E eu comecei a perceber que tinha muita gente dentro do próprio Twitter que tinha conceitos básicos que não estava entendendo. E que era muito complicado, porque mesmo quando eu fiz quando o Coreia nasceu, né, em 2020, ali, acho que 2019, não, acho que 2020, se não foi, acho que foi 2020, isso. Foi 2020, comecinho de 2020. O Coreia, ele veio com o intuito de tipo assim, ensinar um pouco, né? A ideia dele foi ensinar, a criação dele foi ensinar o pouco que eu tinha de bagagem, de conhecimento, mostrar para as pessoas o que eu aprendi com os meus erros para que elas não errem e elas não percam o tempo, não percam o dinheiro, o patrimônio delas com os erros que eu cometi. Então, tentar fazer com que essas pessoas sejam sábias o suficiente para eu falar dos meus erros e eles não cometerem os mesmos erros. Já basta uma pessoa cometer erro, você não precisa cometer você mesmo para você aprender, né? Então, eu sempre falo que eu sempre tento mostrar para as pessoas para que elas sejam melhores do que eu, nunca para que elas tenham o mesmo conhecimento que eu. Não, eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas não dou a informação para as pessoas para que elas possam ser sempre
está no mesmo nível que eu ou atrás de mim. Meu objetivo sempre é que aquela pessoa que eu ensinei, que eu dediquei um tempinho a mais para explicar para ela, que lá na frente ela tipo, seja muito mais inteligente, muito mais informada do que eu. Porque aí ela vai entender uma coisa que eu não entendi e ela vai me explicar. Então, sempre foi esse o objetivo, né? Então, se a gente colocar aí, no caso, tipo, se fosse o Coreia, se fosse uma empresa, essas seriam as missões e valores do Coreia. O objetivo é esse. E por que é o Coreia e não a pessoa por detrás do Coreia? Justamente porque uma coisa que, desde quando eu era moleque, eu aprendi isso e eu trouxe isso foi muito bom, né? Eu tive contato assim com o computador, com a internet, né? No começo da internet, meados de 2000 lá, ainda na internet de escada, né? Depois das 11 horas da noite, porque só pagava um pulso só. Quem é dessa época entende o que eu estou falando. E desde aquela época, eu já entendia que as pessoas não te respeitam pelo seu nome. As pessoas não te respeitam pela sua cara. As pessoas não te respeitam pelo seu sobrenome ou pelo nome da sua família. Isso aí é um pré-julgamento que a pessoa tem baseado naquilo que ela vê ou naquilo que ela conhece. Mas isso não define quem você é. Você pode ser, tipo, sei lá, você pode ser, no caso, para as mulheres, você pode ser o Gianecchini. No caso das mulheres, né, você pode ser o Gianecchini. No caso dos homens, pode ser, sei lá, vou pegar aqui a Charlize Theron, certo? Você pode ser de um nome maravilhoso, né? Você pode ter um nome maravilhoso de uma família, né, tipo Rockefeller da vida, você pode ser isso, mas isso não define quem você é, não define o que as pessoas vão achar de você depois disso. Isso é um início para as pessoas terem alguma ideia de quem você é. Mas quem você realmente é, não é o seu nome, não é você, é a sua reputação. E a sua reputação está apartada do seu nome, está apartada da sua cara, da sua face, está apartada de quem você é de indivíduo. A sua reputação é uma coisa que, tipo, vai além do seu ser. Você pode morrer, mas a sua reputação ainda fica. Então, por exemplo, Einstein morreu, mas a reputação de Einstein, aquilo que Einstein escreveu, você sabe que aquilo tem uma reputação muito grande, porque o cara mostrou que ele era o cara, que ele tem uma reputação a zelar e que ele criou aquilo lá. Então, a criação do Coreia ele veio por conta disso. Ela não veio por conta de que muita gente acredita, né? Não, segurança, tenho medo de me expor porque eu vou falar de Bitcoin, tenho medo das pessoas saberem, ou tenho receio. Não, a ideia não é essa. A ideia vem do conceito básico, ele vem muito antes disso. Vem do conceito de que é a reputação. Você só precisa definir o indivíduo, quer seja pelo nome, quer seja pelo rosto, quer seja por um ID, né? Tipo no ICQ lá, você tem todo aquele ID diferentão, ou, né, no caso de um rádio amador, que você tem lá o Charlie Papa Mike, não sei nos números qual que é lá, mas aquilo lá representa a sua reputação, representa um indivíduo, né? Quer ele seja homem, mulher, qualquer coisa assim, mas representa uma pessoa, um indivíduo, e aquilo lá representa a reputação, e aquilo lá determina a reputação dele, tem a reputação, você tem um link para a reputação dele. E é isso que eu quis trazer para o Coreia. Então, acho que, tipo, definindo assim, né, em um espaço grande de tempo, aí, uma definição longa, esse é o Coreia. O motivo que ele criou, o motivo que ele apareceu, por que ele apareceu e qual que é o objetivo dele ter aparecido. Boa. Cara, eu acho muito legal sempre conversar com bitcoinheiros porque, não sei, vários falam as mesmas coisas que eu penso em outras palavras, assim, é sempre muito interessante isso.
Tipo, toda essa questão de educação, com certeza foi o que me puxou também, tá ligado? É muito legal ver. Tipo, você tava contando que você começou só em 2020, e vinte, e é engraçado que, tipo, pra mim, que comecei a estudar o Bitcoin em 2020, você tá o tempo inteiro, tá ligado? Eu lembro claramente de ir no seu canal e ficar vendo vários vídeos sobre economia, sobre o Bitcoin, etc. E, tipo, é um puta acervo que você conseguiu montar em pouco tempo, assim. Sei lá, são 60, 70 vídeos que você tem no seu canal, um bagulho assim, é um bagulho impressionante. Foi mais ou menos isso. Eu só parei agora porque, né, o tempo é escasso e eu não consigo fazer essas coisas. E aí comecei a fazer a ajudar o pessoal lá do Visão Libertária também, com os artigos que eles gostaram, de narrando, fazendo as publicações e tudo mais. Então, tipo, as produções, aliás. E aí eu meio que deixei em stand-by o meu canal, mas a ideia é sempre voltar, só que dá aquele detalhe, né? Falta tempo. Infelizmente a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, mas eu tenho expectativas que esse ano eu volte e termine pelo menos os dois, as duas playlists que eu tenho lá, que é de economia, que ainda não terminei. Tenho algumas coisas já meio que escritas e eu preciso só fazer os artigos, só colocar lá. E o Como Ser um Bitcoinheiro, que eu parei também, mas assim, o foco sempre foi que, né, ao contrário de outras pessoas, de outros criadores de conteúdo, nada contra eles, muito pelo contrário, eu acho que cada um tem o seu estilo, o ponto que dá o ponto focal, né, a base que traz. No meu caso, por exemplo, eu sempre trouxe a ideia de que você não vai ser um bitcoinheiro se você não souber o mínimo necessário para você ter de segurança e privacidade. Se você não sabe isso, não adianta você comprar, não adianta você ter Bitcoin, não adianta nada, porque vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim porque deu ruim comigo. Então, sabendo que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, com outras pessoas, eu não quero que elas errem, então, tipo, eu dou muito foco nisso, muito foco na segurança, muito foco nas coisas que precisam ter foco, que poucas pessoas falam, não, e assim, não é porque elas não falam por qualquer motivo negativo, ou elas não dão atenção porque elas são tontas, ou qualquer, não nisso, mas tipo, as pessoas dão atenção àquilo que elas acham que deve ser dado. No meu caso, eu dou bastante atenção na parte de segurança e na parte de privacidade, que eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, nas coisas que a gente está vendo hoje em dia acontecer. E assim, é uma coisa que eu acho que vai piorar, entendeu? É uma coisa que eu acho que vai dar muito ruim lá na frente. E eu espero muito que, né, quando se piorar ao ponto de que o Coreia ele não exista mais, que pelo menos eu consiga ter ajudado uma quantidade de pessoas aí que eu tenha 100% de certeza que elas vão fazer as coisas do jeito certo, entendeu?